Olá pessoas, tudo bem? Mona Lisa do blog Dividindo Experiências, e hoje eu gostaria de bater um papo com as mamães aqui que me acompanham pelo canal. Os papais também que quiserem opinar, sintam-se à vontade, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre educação. Por que é importante a educação na criação dos nossos filhos? Que tipo de educação eu quero passar para os meus filhos? Bom, essa é uma pergunta que eu me faço bastante. Eu tenho muito essa preocupação em relação à educação dos meus filhos. O que eu espero deles, o que eu quero transmitir, qual tipo de educação que eu quero que eles tenham. Alguns assuntos é fato que eu pauto na educação no dia a dia com os meus filhos. Um deles é a tolerância, a solidariedade e a cidadania. Outros fatos também que eu considero importantes para a educação dos meus filhos são a Outros assuntos que eu pauto na educação dos meus filhos é a reciprocidade, a disciplina e a religiosidade também, que eu cobro bastante deles. Bom, é preciso dizer que educar dá muito trabalho, gente. Acho que quem educa vai me entender neste momento. Educar dá trabalho, é cansativo, às vezes exaustivo, mas é uma coisa que, se a gente não fizer no dia a dia, isso acaba refletindo na vida dos nossos filhos futuramente. E qual mãe quer ver o seu filho sofrer no futuro, né? O Dr. Samitiba, que é um autor que eu consulto muito, eu adoro o Dr. Samitiba. O livro dele é maravilhoso, eu gosto muito de consultar quando eu tenho dúvida. Ele fala do conceito Working Mother, que seriam as mães que trabalham fora. É aquela mãe que leva o filho para o emprego, é aquela mãe que está conectada com o filho o dia inteiro, seja através de rede social ou através de mensagem, ligações. E é muito engraçado esse conceito, porque eu também era esse tipo de mãe, né? Eu trabalhava fora, e quando eu trabalhava fora, não quer dizer que hoje eu trabalho fora ou trabalho dentro. Não, na verdade não é isso, gente. Deixa eu me expressar melhor. Quando eu trabalhava para outras pessoas, a relação de criação e de maternidade na minha vida era bem diferente do que a que eu vivo hoje. Mas eu não tenho nada contra esse tipo de maternidade, até porque as pessoas precisam trabalhar para sustentar os filhos e passarem outros valores também. Então eu acho super saudável também essa relação. Mas se você quer se aprofundar um pouquinho mais e saber como essa mãe se comporta, eu te indico o livro Quem Ama Educa, do Dr. Samitiba. Nós vamos falar também sobre disciplina, porque é algo que eu acho extremamente importante na educação dos filhos, que eu disciplino. Bom, sobre a disciplina, com o advento da internet, eu acredito que cada vez mais vai se tornar mais difícil a gente educar e disciplinar essas crianças. Aqui, por exemplo, a internet faz parte da disciplina, então a internet ela funciona como um bônus. Então, se a criança cumpre as metas dela e se comporta como o esperado do pai e da mãe, ela ganha um acesso à internet. Na semana de prova, a gente não tem acesso à internet aqui em casa, com exceção eu e o meu marido. O restante das crianças não tem acesso à internet. É um pouquinho mais complicado com os adolescentes, que são totalmente dependentes de internet, mas nada que uma boa conversa não resolva. Então aqui a gente costuma resolver as coisas todas na conversa. E se a conversa não funcionar, a gente põe de castigo. Vai fazer o quê? Vamos falar agora sobre os valores da educação. Eu acredito muito numa educação de valores. Eu procuro sempre ensinar os meus filhos que cada ato tem a sua consequência, cada atitude tem a sua resposta. Então aqui a gente educa dessa forma. A gente quer construir seres humanos que sejam capazes de compreender o próximo e também ter postura e atitude diante das situações boas e ruins da vida. Eu cobro sinceridade, honestidade e principalmente a verdade, que eu acho que mentira pior coisa do mundo. Então, quando eu pego as mentiras, porque eu não vou falar que eles não fazem, eles fazem, porque eles estão numa idade em que eles não têm um convívio só materno ou paterno ou dentro de casa, familiar, eles têm um convívio com outras pessoas fora do nosso mundo. Então eu acredito que
Algumas coisas eles aprendam fora de casa também, eles precisam entender que eles têm que ter postura diante dessas situações. Eu também gosto muito de pessoas que tenham proatividade, então eu cobro isso deles. Eu acho que a gente muitas vezes não precisa pedir ou explicitar o que você precisa. A pessoa tem que ter a sensibilidade, a noção de saber que você está passando por um momento difícil, que você de repente precisa de uma ajuda para carregar uma sacola, para empurrar um carrinho no mercado. Então eu acredito que essas pequenas atitudes mudam a vida da gente. Nós aqui em casa somos evangélicos, então eu cobro religiosidade, cobro compromisso com as coisas que eles querem assumir da vida. Então, se assumiu fazer uma escola bíblica, ele tem que ter o compromisso e a responsabilidade de ir para a escola bíblica, de ler, de fazer as atividades, de ir aos compromissos que são pedidos. Claro, não é porque a gente é evangélico que a gente não tem que aprender a noção de bom senso com as outras religiões e com as outras denominações. Como eu busco ajuda quando preciso educar os meus filhos? Bom, tem situações na vida materna da gente que a gente fica um pouco perdida, não sabe como é que vai agir, como que vai proceder, como vai resolver tal situação. Mas a maternidade, como qualquer outra coisa na sua vida, a gente aprende fazendo. Então a gente aprende vivendo, convivendo. Então, quando eu não sei o que fazer, eu geralmente pergunto ou para minha mãe, que já tem uma maior experiência no assunto, né? Aliás, a minha mãe e a minha sogra, que também às vezes me aconselha. Queria até deixar um beijo para as duas. Vocês são os amores da minha vida. E eu gosto muito de trocar experiências. Então, quando eu ainda assim não me sinto segura e satisfeita de ter recebido o conselho da minha mãe e da minha sogra, eu procuro ajuda em livros, em experiências. Eu tento lembrar das conversas maternas que eu tive com outras mães. Então tudo me traz referência, tudo me lembra isso. Talvez uma dessas conversas possam me trazer uma solução, que é a que eu busco. Aqui em casa também, eu e meu marido, a gente é muito parceiro, então a gente decide tudo sobre os nossos filhos, a gente conversa, a gente dialoga, discute. Meu marido é o meu grande parceiro em tudo, na educação dos nossos filhos, então... Bom, essa foi um pouquinho da minha história de maternidade, sobre os valores que eu procuro para educar os meus filhos. Eu espero que outras mães que estejam me assistindo comentem aqui sobre suas experiências. Eu adoro ler esse tipo de comentário, gente. Então é isso, deixa o seu like, compartilha aí com alguma outra mamãe que precisa ou que quer discutir, que gosta de falar sobre maternidade. Indica o meu vídeo para ela. E muito obrigada!